Olá, meus queridos! Mais uma vez, mais uma boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende do horário que você está vendo. Vamos aí para encerrar nossa aula desse conteúdo de unidades de medidas, sistema de unidades de medidas, e nós vamos falar sobre escalas, que são bem importantes para a gente, tá? Encerrando, colocando nos finalmente aqui a nossa escala e trabalhar esse conteúdo, trabalhar essa ideia aí, senhores, que é de suma importância para a gente. Vocês vão ver aqui algumas facilidades, algumas coisas que vão ajudar bastante a gente nos nossos exercícios, coisa que talvez você nunca viu, tá? E aí vai te ajudar bastante no exercício, tá bom? Bom, meus queridos, então vamos lá, vamos trabalhar esse cara aí e parar de conversa, né? Parar de conversa. Bom, nosso sistema, então nós vamos falar de escalas, meus queridos. E a escala, o que é a escala, professor? Escala é a medida da representação real sobre a medida da representação, medida do desenho sobre a medida real. Essa é a nossa escala. Nós vamos ter lá uma fração, colocamos uma fração e definimos lá quem é quem. A escala ela pode ser representada como uma razão de semelhança entre duas figuras. E aí, senhores, razão, a gente lembra o que é a nossa razão, né? O que é a razão? O que é a razão? A razão é uma fração, tá certo? Então, vamos pegar lá uma medida divididos por outra medida, essa é a nossa razão, tá certo? Então a escala ela pode ser representada como razão de semelhança entre duas figuras, tá? Quais são os tipos de escalas que nós vamos encontrar? Quais tipos de escalas que nós temos, que nós encontramos por aí, meus queridos? Bom, eu vou colocar aqui, vou mostrar para vocês um macete, algo que vai facilitar bem a vida de vocês, tá? Eu vou lá pegar lá a medida do comprimento da figura reduzida. Então eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Vou pegar lá esse carinha aqui, tá? Comprimento no nosso metro lá, digamos lá, um metro ou centímetro, sobre a medida real, e eu vou ter aqui um K. Esse K é uma constante, que a gente fala que é a nossa escala, tá? E aí se a gente pegar lá a área, meus queridos, área da figura reduzida, então eu tenho aqui a área da figura reduzida sobre a área da figura, daquilo que representa, daquilo que é real. Então eu vou colocar o meu K aqui, ó, a minha razão ao quadrado. Então eu tenho, tá? E eu vou igualar, vou falar que isso é igual a escala ao quadrado. Vou pegar a escala e elevar ela ao quadrado. E isso funciona também com volume. O volume do sólido reduzido sobre o volume real, e eu vou ter lá a razão ao cubo e a escala também ao cubo, tudo igualado aí. De boas? Tranquilo isso aí, meus queridos? Difícil? Não, né, meus queridos? Isso aqui, para vocês, pessoas, é sossegado, de boas, não tem nenhum problema. Bom, aí a gente pode chegar e generalizar assim, ó, a área, pegar um exemplo aqui, tá? A área da figura reduzida sobre a área real é igual a 1 sobre o n ao quadrado. E aí esse n ao quadrado é o da nossa área, né? Se fosse volume, seria o n ao cubo, beleza? Isolando aqui a área real, meus queridos, eu posso falar que a área, isolando esse cara aqui, ó, a área real, e aí fazendo as multiplicações cruzadas, eu posso falar que a área real, ela vai ser igual a quem, professor? Vai ser a área da figura reduzida vezes esse n elevado ao quadrado. Beleza, meus queridos? Então esses macetes aí para escalas vai facilitar bem a vida da gente, vai nos ajudará bem nos nossos exercícios. Tranquilo? Bom, agora vamos fazer exercício? Vimos aí nós estamos na nossa terceira aula, certo? Estamos na nossa terceira aula do terceirão, falando sobre as unidades de medidas. E que tal se a gente fizesse aí 3 exercícios para ajudar a gente, beleza? Então 3 exercícios vão facilitar bem a vida da gente. Vamos para o primeiro exercício lá, um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, esse primeiro exercício que a gente encontra, fala assim pra gente.
A planta de um terreno foi feita na escala de 1 para 500. Observem, senhores, que ele já apresenta, já coloca aqui para a gente a escala. Então ele me deu a escala. Isso é muito bom, professor, porque eu já tenho a escala. Se na planta o terreno tem área de 10 centímetros quadrados, sua área real em metros quadrados vai ser igual a... Cuidado, tá, meus queridos, porque eu tenho aqui na planta a área que está em centímetros quadrados e ele está pedindo para gente em metros quadrados. Então, senhores, ó, sucesso aqui, tá? Se você tiver atenção, não tem como errar. Eu tenho alguma coisa em centímetros quadrados, preciso transformar isso, preciso da minha resposta tem que estar em metros quadrados. Tá, professor? Para de enrolação. E como é que vai ficar esse carinha aí? Bom, então eu vou colocar aqui, ó, vou pensar assim, a área da nossa figura sobre... Bom, se eu tenho a área da figura, eu vou ter a área real, beleza? Então eu vou colocar lá, a área da figura sobre a área real, e isso tem que ser igual a quem? A nossa escala. Lembra que a gente fez lá no último slide nosso? Sobre a nossa escala. Quem que é a nossa escala? A nossa escala é 1 sobre 500. Mas é só a escala? Não, porque ele está falando de área, meus queridos. Se ele está falando de área, então é alguma coisa elevado ao quadrado. Tá certo? Bom, eu já tenho a área da figura. Quem que é a área da figura? 10 centímetros. Então eu vou colocar 10 sobre... a minha área real, que é o que eu quero descobrir, e isso tem que ser igual. Senhores, potência de expoente é fácil, né? Numerador elevado ao quadrado e 500 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 250 mil. De boas? Bom, agora o que eu quero descobrir, meus queridos? Eu quero descobrir a área real. Faz uma multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó. Área real... Vou isolar o que eu quero. O que eu quero? Eu quero a área real. Então, a área real vai ser igual a quem? Esse área real vezes 1, que é a área real, e 10 vezes 250 mil. Então, a minha área real, ela vai ser igual a quem? 2.500. Cuidado, senhores. 2.500 o quê? 2.500 centímetros quadrados. Sussa? Mas não é o que eu quero. Por quê? Porque a minha unidade aqui está centímetros quadrados. Eu quero transformar esse cara em quem? Quero transformar isso em metro quadrado. Se a gente pensar aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Eu tenho 2.500 centímetros quadrados. Lembrando, como é a área, eu tenho dois algarismos para cada. Então, 0, 0, eu tenho 5 zeros, né? 0, 0, mais um 0, o 5 aqui e o 2. A minha vírgula que está no centímetro quadrado precisa ir para onde? Para o metro. Ou seja, transformando dos 2.500.000 centímetros quadrados em metro, vai ser igual a 250 metros quadrados. Então, a nossa resposta é 250 metros quadrados. A alternativa, meus queridos? A alternativa D, de Deus. Beleza, senhores? Estamos tranquilos? Viram, senhores? O exercício, olha a tabelinha aqui. Se eu sei a tabela, senhores, eu não erro. Eu não vou errar. Eu vou ter algo bem tranquilo, bem fácil, bem sossegado, que eu não vou perder tempo. De boas? Vamos para o próximo? Vem comigo. Vamos lá. O segundo exercício, Enem, senhores. Enem é bem importante para a gente. Nós temos alunos que fazem Enem, se dedicam para o Enem, então exercício de Enem é bem importante para a gente. Vamos ver lá, exercício bem legal, esse exercício do Enem aqui. O que diz esse exercício do Enem para a gente? Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com piloto é de 605 kg. E a gasolina deve ter densidade, olha lá, densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é o Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. Outra informação importante, o traçado, o tamanho do circuito é de 7 km. O consumo médio do carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km,
outra informação muito importante para a gente. O texto, senhores, ele está cheio de informações importantes para a gente. Bom, ele fala assim agora. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade 750 gramas por litro. Olha só, ele dá a densidade para a gente. Ele deu a densidade para a gente. Queridos, deu a densidade. Eu já sei que eu vou ter que usar isso em algum momento, mas calma, segura aí. Esteja densidade 750 gramas por litro, esteja no circuito da Bélgica parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar 16 voltas, essa informação também ela é bem importante para a gente. Ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Bom, então, senhores, algumas coisas importantes. Ele vai rodar quantos quilômetros? Ele vai rodar quantas voltas? Essa é a primeira coisa que eu vou pensar. Vai rodar 16 voltas. Esse carro precisa dar 16 voltas. Então, senhores, se ele vai dar 16 voltas, eu preciso saber qual é a distância que ele vai percorrer. Bom, 16 voltas. Cada volta tem 7 km, então eu tenho lá 16 vezes 7. Essa é a primeira coisa que eu vou pensar. 16 vezes 7 vai dar 112. Então esse carro ele vai para dar 112 km. Essa é a distância que o carro vai precisar rodar. Bom, se eu já sei então, meus queridos, a distância, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos litros ele vai gastar. E aí a gente usa uma regra de 3 básica, né? Porque o texto fala pra gente que o consumo do carro é de 75 por litro. Olha só, 75 litros por 100 quilômetros, certo? Então eu sei que em 100 quilômetros ele vai gastar 75 litros. Eu quero saber quanto que ele vai gastar com 112 quilômetros. Aqui uma regra de 3 básica pra gente, né? Bom, isolando o x, eu vou ter x igual a quem? Faz multiplicação cruzada, 112 vezes 75, divididos por 100. Bom, senhores, aqui eu gosto muito de trabalhar a ideia da simplificação, tá? Porque, olha só, não vou fazer 112 vezes 75 e depois dividir esse trem por 100, tá? Porque eu já sei aqui, ó, 75 e 100, eles são divisíveis por 25. 75 divididos por 25 dá 3, 100 divididos por 25 dá 4. E aí, como você é um cara bem aplicado, você sabe que também 112 ele é divisível por 4. Por que eu sei, professor, que ele é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos do número é divisor de 4. Olha só, então eu vou dividir aqui por 4. Aqui vai ficar 1, e aí eu já tenho o denominador 1, então isso já facilitou minha vida. E eu vou ter lá 112 divididos por 4. 112 divididos por 4 vai dar 28. E aí, senhores, olha só, se você aplica bem a simplificação, facilita bem a vida da sua vida. Porque você vai ter só lá 28 vezes 3. Quem que é 28 vezes 3? Um cálculo bem rápido, mais fácil do que fazer aquela multiplicação toda e dividir. Concorda comigo, meus queridos? Bom, então eu posso falar que esse cara aqui vai ser igual a 3 vezes 28 igual a 84 litros. Bom, então eu já sei que para ele fazer esse trajeto aí 16 voltas, vão ser necessários 84 litros. Bom, e qual que é a outra informação importante para a gente? A outra informação importante para a gente é a densidade. Ele deu a densidade para a gente. E aí a gente lembra da densidade, né? Quem que é a densidade, professor? Densidade é a massa sobre o nosso volume. Beleza? Bom, ele deu a densidade. Quanto que é a densidade? Tá aqui, ó. Anotei bem bonitinho aqui pra gente. 750 gramas por litro. Então eu vou colocar aqui, ó, 750 igual a quem? A massa, que eu não sei qual é o peso, mas eu sei qual é o volume. O volume a gente acabou de descobrir, que é 84. Beleza? Então, isolando o meu... vou fazer para cá, tá, pessoas? Vou colocar aqui, ó, 750 igual a massa sobre 84.
Então, isolando a minha massa, vai ser igual a 750 vezes 84. Minha massa vai ser igual a quem? 750 vezes 84. 750 vezes 84 vai ser igual a 63 mil. 63 mil que? Unidades de medida são importantes, senhores. A minha massa, a densidade que ele colocou lá é grama por litro. Então eu tenho lá 750 gramas por litro. Então o volume é litro, então a minha massa é grama. Então, muito cuidado nessa hora. Só que observem que as minhas respostas estão em quilos. Então, eu tenho que transformar 63 mil gramas em quilos. E aí, senhores, tranquilo, porque a gente tem grama, nós temos o decagrama, nós temos o hectograma e nós temos o quilograma. E é só colocar 63 mil é unidade linear e eu vou ter lá 63 mil. Minha vírgula está para cá, passa para cá. Então, senhores, ele vai ter lá 63 quilos, certo? Então, ele vai passar a ter mais 63 quilos. O que ele está falando para a gente? Que o carro, ele entra com 605. Então, terminando aqui, ó, eu vou ter 605 mais 63, que vão ser igual a 668 quilos. Alternativa, meus queridos, letra B. De boas? Observem, exercício muito fantástico, porque ele é um exercício de construção. Você não consegue fazer ele utilizando um único cálculo. Você precisa construir as informações. E todas as informações que a gente já viu. Densidade, transformação de unidade de medidas, regra de 3, tá certo? De boas? Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, pergunte lá que estamos aí para ajudar vocês, tá bom? Vamos para o último exercício? Próximo exercício, nosso último exercício aqui, meus queridos. Bom, meus queridos, então vamos lá para o nosso terceiro exercício, mais um exercício do Enem. Gostaram lá do exercício 2, né? O exercício 2 foi bem de boas, bem tranquilo, né? Bom, vamos para o último exercício aí da nossa aula, exercício 3, do Enem aí pra gente. O condomínio de edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados já com as repetições das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com as dimensões do projeto iguais a 3 por 1 por 2. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Gente, esse exercício ele parece ser difícil, mas não é, tá? Por quê? Porque, olha só, ele está em centímetro, então eu não vou ter transformação de unidade de medida como a gente teve no nosso primeiro exercício, tá? Então esse exercício vai ser bem tranquilo, bem mais sossegado. Bom, primeiro, senhores, vamos pensar aqui. Volume do paralelepípedo no projeto. Qual que é o volume dele? E aí a gente sabe calcular o volume, certo? O volume é igual a quem? A 3 vezes 2 vezes 1. O volume vai ser igual a 6 centímetros cúbicos. Esse é o nosso volume. E aí agora é só colocar naquela regrinha que a gente viu, tá? Eu vou ter lá volume do nosso desenho sobre volume real. E isso, meus queridos, tem que ser igual a quem? A escala. Quem que é a escala? Ele deu a escala pra gente. 1 para 100. Só pela escala, professor? Não, não se esqueçam. Se é volume, então é 1 sobre 100 ao cubo. De boas? Bom, e agora? Então eu já sei qual que é o volume do desenho, que nós acabamos de descobrir. É centímetros aqui, tá, pessoas? Então eu tenho aqui 6 centímetros cúbicos sobre o volume real que eu quero determinar. Isso tem que ser igual a quem? 1 sobre 100 elevado ao cubo. É 1 ao cubo, que dá 1. E eu vou ter lá 1.100 elevado ao cubo. 100 elevado ao cubo vai ser igual a 1 milhão. Beleza, meus queridos? Bom, então quem que vai ser o volume real? O volume real vai ser igual a 1 vezes volume real, fazendo multiplicação cruzada, 6 vezes 1 milhão. 6 vezes 1 milhão, olha só que delícia.
6 milhões. 6 milhões de quê, professor? 6 milhões de centímetros cúbicos. Beleza aí, meus queridos? Alternativa, letra E. E aí nós encerramos, terminamos mais uma aula. Queridos, espero que vocês tenham assistido todos os 3 vídeos. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, dá aquele like, curte esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus colegas de estudo. E vamos junto aí com força total para a Federal, para o Enem, porque esse ano promete aí. Grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais, meus queridos.